E nesse vídeo de hoje, através dos 8 pilares, que a gente entrega aqui no conteúdo, nós vamos dar o passo a passo de como você pode criar essa cultura, de que forma você pode criar essa cultura de resultado, quais são os passos, aonde talvez você está errando, aonde eu já errei, vou mostrar e vou falar para vocês aí, né? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um podcast Empresa 3.0. Hoje está num cenário um pouco diferente, né? Infelizmente aí a internet não está ajudando, já caiu 2 vezes, mas acho que vai dar. Por isso que eu gosto de fazer lá da empresa, que lá a internet não oscila. Mas hoje a gente está num cenário diferente aqui. Sejam todos bem-vindos aí a um podcast Empresa 3.0. O tema de hoje é o que a gente pode fazer, como a gente vai criar uma cultura de resultado para a sua empresa, né? Mais do que criar uma cultura de resultado, que forma a gente pode criar isso. E nesse vídeo de hoje, através dos 8 pilares, que a gente entrega aqui no conteúdo, nós vamos dar o passo a passo de como você pode criar essa cultura, de que forma você pode criar essa cultura de resultado, quais são os passos, aonde talvez você está errando, aonde eu já errei, vou mostrar e vou falar para vocês aí, né? Vamos falar um pouquinho também no dia de hoje, quais oportunidades que você pode ter em desempenhar e melhorar a sua equipe, desempenhar uma estrutura onde o seu time foque em resultado. Então, o tema de hoje. Convido você a curtir o nosso canal, tanto no YouTube, hoje estamos ao vivo aqui no Instagram, mas vai lá no YouTube, curte Gilberto Spinelli, compartilha, Facebook Empresa 3.0 e aqui também no Instagram, que a gente está ao vivo, compartilha aí, divulga a gente para os seus amigos, enfim, para que a gente chegue mais pessoas, né? Como eu disse, hoje a ideia aqui é falar um pouquinho sobre cultura, né? Como que você pode criar uma cultura de resultado, uma cultura onde os seus colaboradores junto com você vai se preocupar com a sua empresa, onde todo mundo aí vai se engajar e no final das contas, no final do dia, você busca e entrega o resultado esperado, né? Pessoal, se o som estiver baixo, por favor, me falem, tá? Eu tô acostumando com isso aqui. Se tiver ok, avisa aí, digita 1 ou 2 aí no chat, pra gente saber se tá ok ou não. E se você tem ou já teve problema de cultura na sua empresa, se você está querendo desenvolver uma cultura sólida, uma cultura onde você se preocupa com o resultado, a sua equipe se preocupa com o resultado, digita 1 ou digita 2 aí pra gente. Lembrando que hoje a gente está ao vivo somente no Instagram, então vai ser uma live que muito provável que eu não vou disponibilizar ela depois, ela vai ficar gravada aqui e a gente não vai disponibilizar ela depois. Vamos ver aí como que vai ficar a qualidade do áudio, como vai ficar a qualidade de imagem, mas vamos ver depois, tá certo? Então vamos lá, vamos para o que interessa. O que é cultura, né? Cultura, eu costumo dizer que é o jeito que a sua empresa o jeito que você se comporta, o jeito que a sua empresa trabalha, né? E cultura é isso, cultura é o jeitão de ser, é a forma que você age em todas as situações da sua empresa, seja ela positiva ou negativa, é a forma que você vai agir, a forma que você age em todas as estratégias, em todos os problemas da sua empresa. Isso é cultura, né? Cultura é muito importante você entender como cultura, entender que cultura, você tem que observar a cultura de um prisma onde só sobrevive empresa que tem cultura forte. Não adianta a gente falar que não, vou sobreviver empresa que tem cultura fraca, empresa que não observa, né, os pressupostos de cultura, que muitas vezes navega aí no achismo, né? Empresas que têm isso não sobrevivem. O mercado, ele é cruel, gente, ele é cruel e ele só deixa e ele só, na verdade, ele só prospera aquelas empresas que criam e que fazem uma cultura de verdade, né? E cultura, o que é cultura? É isso que eu estou dizendo. É o jeitão que a sua empresa é o jeitão que a sua empresa vai reagir de acordo com as situações, seja ela positiva ou seja ela negativa. Então, cultura é isso, como a sua empresa vai agir em todas as situações. Bem, então, depois de entendido isso, a gente começa a entender que toda empresa tem problema, gente. A maior empresa do mundo, a menor empresa do mundo,
empresa muito estruturada, empresa pouco estruturada. Toda empresa, né, de uma forma geral, ela vai ter problema, né? E aí, o que acontece? No momento do problema, que você começa a identificar quais são as ações necessárias ou o que você vai fazer para corrigir o problema, principalmente nas empresas que têm cultura. Porque a empresa sem cultura, quando tem problema, como você trabalha muito com achismo, como você trabalha com eu acho que é assim e tudo mais, é muito provável que você, como dono, quando você não tem cultura, né, uma cultura sólida, uma cultura firme, é muito provável que você, como dono, como você trabalha por achismo, você toma decisões totalmente por achismo. E aí você, por exemplo, não sabe identificar o que eu chamo aqui de ativamente desengajado, né? Que são os colaboradores que trabalham com você, está na sua empresa e no final do dia ou no final daquele mês não te ajuda em nada. E fica para você, dono e dona de negócio, resolver os problemas. E quando você não tem uma cultura forte, a chance de você ter ativamente desengajado, ela é muito maior, muito maior. E acontece, né? E acontece muito, acontece porque o time ativamente desengajado é aquele time que fala mal de você, fala mal da sua empresa, que não te ajuda em nada e no final do dia vai estar falando mal e você não consegue identificar quem são e o porquê que são. É muito difícil, né? Identificar ativamente desengajado. Normalmente você identifica o ativamente desengajado quando aquele cara que quer pedir demissão e não tem coragem de pedir demissão e fica faltando, fica empurrando com a barriga, ou que acha que você, dono e dona, é obrigado a mandar ele embora. Então, normalmente, o ativamente desengajado, a única forma que a gente identifica mais fácil é quando isso acontece. Mas tem ativamente desengajado que ele se esconde, que ele vai falar mal de você, vai falar mal da sua empresa, você não vai conseguir identificar ele. Eu diria que é a maioria, inclusive, tá? E quando você não tem uma cultura muito forte, uma cultura sólida, essa pessoa, ela destrói a sua empresa, ela destrói todos os seus sonhos, destrói todas as suas estratégias. É o que eu sempre falo, né? Nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha. E o campo de batalha, ele é cruel quando você tem ativamente desengajado. E aí você gera o quê? Um ativamente desengajado, cria outros ativamente desengajados e você começa a ter várias e várias pessoas reclamando da sua empresa, várias e várias pessoas reclamando do seu negócio, várias e várias pessoas que no final do dia elas só reclamam. E a famosa rádio peão, né? Porque a rádio peão ela é muito concentrada e ela é muito criada pelo ativamente desengajado, né? O ativamente desengajado ele cria muito essa rádio peão dentro da sua empresa e ele vai fazer com que as pessoas que trabalham com você comecem, né, a ser ativamente desengajadas junto com ele, porque ele motiva, ele incendeia o teu ambiente, ele te atrapalha o seu ambiente. E aí ele cria a rádio peão. Como que você pode identificar isso? Acho que o primeiro ponto é você se perguntar se você, seja bem-vindo, se você tem pessoas que gostam de trabalhar na tua empresa, né? Porque às vezes você tem pessoas que não gostam de trabalhar com você. Às vezes você tem pessoas que simplesmente estão na tua empresa, no seu negócio, por conta do dinheiro. Isso é ruim. Isso não é legal, nem para você, como dono e dona, nem para o teu colaborador, né? Tem dono de empresa que eu costumo dizer quando eu faço mentoria que parece que ele é o pior funcionário da empresa. Ele trabalha 10, 12, 14 horas por dia e cria um monte de colaborador mimado que não sabe fazer a cada um a sua parte, ou não entende qual é a sua parte. E você cria muitas pessoas ali mimadas, né? Pessoas que no final das contas, você tem que ficar o tempo todo apagando incêndio como dono e dono. E aí o dono, às vezes, ele é o pior funcionário da empresa. E o que eu percebo, assim, que tem muitos donos, né? Muitos donos de empresa, que eles têm algumas crenças. Por exemplo, o olho do dono que engorda o gado. Já ouvi várias vezes falar isso com empresários que a gente conversa. E isso não tem nada a ver. Quando você tem uma cultura forte, quando você tem uma cultura sólida, quando você sabe criar uma cultura, isso não acontece. Porque você pode estar fora da sua empresa, você não precisa necessariamente estar na sua empresa, e a sua empresa vai estar rodando. Você não necessariamente vai estar ali no teu negócio o tempo todo, e a sua empresa vai estar rodando. É isso que muitos donos e donos de negócio
não consegue compreender e não consegue entender qual o valor que tem o seu negócio, qual o valor que tem a sua empresa, né? E valor não digo nem financeiro, porque isso, na minha visão, é outros pressupostos, mas qual o valor sentimental que as pessoas que trabalham com você dá para a tua empresa. E para você criar uma cultura, uma coisa que passa, né, muito pelos pontos aí que a gente pode falar aqui, por exemplo, a falta de clareza. Você tem uma empresa, você é empresário ou empresário, e você tem uma empresa aonde você não é claro com as pessoas. Como assim claro? Você não fala para ela onde você quer chegar, qual a sua missão, quais os seus valores, qual a sua visão de negócio. E aí, empresário, você tem visão? Você tem missão? Quem tiver, digita 1, quem tiver, digita 2, ou quem não souber a missão e visão da sua empresa, digita 1, 2, quem nunca criou, digita. Porque isso mostra para mim, e provavelmente vai mostrar para você, que você não tem clareza. Você, por exemplo, não tem uma organização estratégica do seu negócio. E a organização estratégica, pessoal, passa muito por aquilo que de fato você está fazendo no dia a dia. Como eu disse, visão, missão e valores. Você começa a criar uma cultura. Quando você não tem clareza, ou seja, você não fala para o teu colaborador qual a sua missão, sua visão, seus valores, você não é organizado, e você não tem um objetivo. Porque no final das contas, as pessoas, tanto na sua empresa como lá na minha empresa, né, nos nossos negócios, elas trabalham, gente, por um objetivo, não é? Ela vai trabalhar ou ela sai de casa. Ninguém sai. Eu li um livro esses dias, eu não me lembro, eu não lembro se é o Mito do Empreendedor, isso faz tempo que eu li, mas acho que não é ele que fala isso, não. Que fala assim, mais ou menos assim: ninguém sai de casa para ser fracassado. Ninguém, nem na sua empresa, nem na minha, os nossos colaboradores saem de casa para ser fracassado. Eles saem, eu tenho certeza que a maioria quer dar o seu melhor, quer fazer o seu melhor. Mas por que isso não acontece? Não acontece porque os objetivos dele não estão ligados com os seus objetivos. E não necessariamente, veja bem, eu estou dizendo que ele tem que amar a tua empresa, ele tem que ter 100% dos objetivos de vida dele. Qual é o motivo disso, né? Porque quando você não tem esses objetivos, né? Você não tem missão, não tem visão, não tem valores. Eu estou falando aqui de cultura, lembrando que o tema é como criar uma cultura de resultado, tá, pessoal? Então, quando você não tem visão, não tem missão, não tem valores, você não é organizado. Eu não digo nem organização financeira, não estou falando nem disso, estrutural, não. Estou dizendo de organização de objetivos empresariais, né? E aí eu vivi isso durante muito tempo, eu passei por isso, né? Eu tenho ainda uma empresa, hoje a gente tem mais de 50 colaboradores lá na empresa, nós temos 4 negócios, e nessa empresa durante muito tempo, eu falo com tranquilidade, a gente não tinha uma missão, uma visão e valores que faziam sentido, não só para mim como dono, mas para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu era muito desorganizado. E quando eu comecei a entender que as pessoas precisavam ter um objetivo meu para que elas buscassem junto comigo, eu comecei a mudar, né? E a mudança, ela parte muito pelo que nós, como donos e donas de negócio, vamos fazer, né? Por exemplo, acontecia muito na minha empresa das pessoas não se importar com a minha empresa. Se ela estava bem ou mal, pouco importava. As pessoas viam que carro que eu andava, o que eu fazia, se eu chegava cedo ou tarde. Era assim, né? Elas não se importavam se batia a meta ou não batia. Para falar a verdade, durante muito tempo nem meta eu tinha. E aí não se importavam se a gente batia meta, se não tinha. Se a empresa tinha dinheiro para pagar um 13º, né? Lembrando que até dia 20 todos nós empresários são obrigados a pagar a segunda parte do 13º, se não me engano, até dia 20, né? E aí as pessoas não viam essas coisas em mim. E não viam na minha empresa. E para piorar, não sei se acontece isso na empresa de vocês, quando você não tem uma cultura clara, você vai pedir para o seu colaborador fazer a atividade, ele vai falar que vai fazer, e sabe o que vai acontecer? Ele não vai fazer. Ele não vai fazer por quê? Porque ele não vive e não compartilha a sua cultura. Ele não tem o seu jeito de ser, ele não está nem aí para os seus objetivos empresariais. E é por isso que eu estou dizendo a importância de você começar a criar cultura. É muito sério esse papo. Eu acho que de todos os pilares, a gente tem aqui o projeto Empresa 3.0, que a gente tem a mentoria paga lá, que a gente tem hoje os empresários. Nós temos mais de 50 empresários dentro desse projeto hoje. E lá dentro eu falo muito disso, que entre os 8 pilares, um deles é cultura, né, que a gente trabalha com eles lá. E cultura
é uma coisa, acho que de todos os 8 pilares, que todos são importantes, mas cultura é o mais importante. Porque nós, empresários, a gente meio que abdica disso e acha que cultura é parede. Palavras, isso aí é palavras. Não é, gente, não é. Realmente é viver. E é isso que eu sofri. E aí, quando eu entendi que eu precisava mudar, eu falei, cara, preciso estudar. Enfim, fui estudar, comecei a buscar pessoas como eu hoje, que estou aqui na internet, na época, outros, né, mentores aí, e busquei, e eu entendi uma coisa nesse processo, que empresas que têm uma cultura muito sólida, uma cultura muito clara, elas crescem muito mais. Elas tendem a crescer mais de 1000% comparado com outras empresas que não têm cultura. Loucura, né? 1000%, não é 1, não é 2, é 1000%. Estatisticamente, não é o Gilberto inventando. As equipes, quando a empresa tem uma cultura de resultado, focada em resultado, ela tende a ser muito mais focadas nos objetivos da empresa, não somente nos objetivos dela. Então, ou seja, você cresce mais, você tem pessoas focadas no seu objetivo e você para de perder dinheiro. Como que você perde dinheiro quando você não tem cultura? Contratando e demitindo. É uma fonte muito grande de perca de dinheiro, é contratação. Porque você contrata, a pessoa entra, não faz o que foi contratada, o jeito que foi contratada, você errou na contratação, você já contratou a pessoa totalmente fora da sua cultura sólida, não sei o que lá, vai ter que demitir, vai ter que gastar. Então, esses pilares, né, que eu estou falando aqui com vocês, coisas importantes, que aparentemente para você talvez não faça sentido, mas faz. Por exemplo, a empresa que não tem cultura, a empresa que tem cultura e as pessoas são felizes dentro dessa empresa, é uma empresa muito mais próspera, é uma empresa que ela cresce muito mais rápido. Você pode ter, por exemplo, indicadores de cultura. Você sabe o que é um indicador, empresário? Se você não sabe, tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre indicadores. Você tem que saber que cultura, você começa ela num curto prazo, mas todas as estratégias dela é de médio e de longo prazo. Você não vai criar uma cultura sólida, uma cultura de resultado do dia para a noite. É impossível. Ninguém cria uma cultura do dia para a noite. E aí a gente foi entendendo ao longo do tempo no nosso negócio, tô contando um pouquinho da minha história para vocês verem, né, como eu fiz as minhas mudanças. E aí eu comecei a criar estratégias para criar a minha cultura. Um exemplo, nós criamos um comitê onde a gente discutiu qual missão, qual visão e qual valores. Só que não adianta você criar um comitê, criar sua missão, criar sua visão e criar seus valores, se você não comunicar de forma objetiva e clara a sua equipe. Porque quem vai viver isso no final das contas são todos vocês. E nós, como empresários que somos, a gente tem que defender a cultura como se ela fosse o nosso maior guardião na empresa. A cultura ela tem que ser defendida pelos líderes da empresa. Quem ferir a sua cultura, você precisa tirar da sua equipe. Falei hoje sobre isso lá na minha equipe. Eu não aceito que as pessoas firam a cultura da minha empresa dentro da minha empresa. Eu não aceito e você não precisa e não pode aceitar. Porque a partir do momento que você aceita, você está sendo conivente ao erro, ao fracasso, a pessoas que não estão nem aí para aquilo que você mais tem que dar de valor para a sua empresa, que é a cultura. Por exemplo, se você coloca nos seus valores respeito e você aceita que as pessoas desrespeitem ou se desrespeitem dentro da empresa, você tem aí uma pessoa, várias pessoas ferindo sua cultura. E o que você faz em relação a isso? É isso que eu quero dizer. E é isso que a gente tem que enxergar e ver dentro do nosso negócio. Você vai criando, né, através de estratégia, missão, visão, valores, e aí dentro dos seus valores você fala assim, cara, eu não vou aceitar, será, pessoas que cheguem atrasadas. Você coloca lá algum valor nesse sentido. E aí a pessoa chegou atrasada uma vez, você dá bronca, na segunda você dá bronca, na terceira você dá bronca, na quinta você dá bronca e nunca faz nada. Por quê? Porque as pessoas vivem e convivem com aquilo que você, como dono e dona, aceita. É a realidade. O colaborador nosso, gente, só faz o que fazem porque a gente, como dono, aceita. O dia que você falar, chega, a partir de hoje não aceito mais, e de fato, viver isso, você vai ver que as mudanças, elas começam por todos nós, né? E aí quando você vai criando essa cultura, vai criando essas estratégias, você vai buscando erros, né?
erros de pessoas, por exemplo, como eu disse aqui agora há pouco, sobre os ativamente desengajados, que são pessoas que popularmente a gente conhece como laranja podre, né? O laranja podre, ele estraga o ambiente de uma forma muito forte. E ele não só estraga, como ele destrói a sua cultura. E o que acontece? Quando você identifica o laranja podre ou os laranjas podres da sua empresa, a primeira ação que deve ser tomada é a demissão sumária. Laranja podre ou ativamente desengajado, como a gente chama no forma empresarial e bonita, é você demitir de verdade. Não fiquem com pessoas que não têm a ver com a sua empresa. Não fiquem com pessoas que não sabem trabalhar a sua cultura. Porque, gente, no final das contas, somos nós, empresários, que pagamos a conta. E por incrível que pareça, por mais triste que pareça, por isso que muitas vezes a gente, empresário, se sente muito sozinho. Porque nós, empresários, nós não damos esse basta, não damos esse chega e aceitamos pessoas ferindo a nossa cultura, agredindo a nossa cultura, porque são pessoas muito mal preparadas, que a gente contratou errado, que você promoveu errado também. Às vezes tem uma pessoa lá que você foi promovendo até o alto grau da incompetência da pessoa, vamos chamar assim, mas são pessoas que estão ali o tempo todo ferindo seu valor, que realmente está te atrapalhando, e você, dono e dona de negócio, aceita. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso que eu passei aqui para vocês são coisas que eu já vivi. Não é uma novidade para mim. Hoje no meu negócio, né, nas empresas que a gente administra, um grande pilar que eu trabalho nela, um grande pilar em relação à cultura é, por exemplo, integridade. Se você falou, você cumpre. É um dos valores que eu trabalho. Né? E se você, como dono, coloca alguma coisa lá dentro dos seus valores e não cumpre, a chance do seu colaborador fazer igual é de 100%. Ele também não vai cumprir. Por quê? A empresa é reflexo do dono. Se você tem uma cultura fraca, se você tem uma cultura ruim, se você não gosta, às vezes, de algum colaborador seu, a culpa é sua. Vou te fazer uma pergunta, eu faço sempre essa pergunta quando eu falo com os empreendedores, quando a gente vai entrar em assunto de cultura, né? Dentro da sua empresa, a última ou as últimas pessoas que você contratou, você contrataria hoje de novo? As últimas pessoas que você contratou, você explicou claramente para elas a sua missão, a sua visão, os seus valores? As últimas pessoas que você contratou, elas têm meta, objetivos? Ela conhece o objetivo da sua empresa? É isso. Criar uma cultura de resultado passa por todos esses pontos. E aí, às vezes eu escuto assim, né? Ah, mas só uma homenagem aqui a todos os palmeirenses. Às vezes eu escuto assim dos empresários. Ah, mas eu contrato, a pessoa entra, aí ela começa a me dar trabalho, eu não sei o que fazer, e aí eu me perco todo, e enfim, não sei o que fazer. Aí a pergunta que eu sempre falo para os empresários, tá bom? Quando você contrata uma pessoa que está te dando trabalho e que não colabora com nada, quem é o culpado por não demitir essa pessoa? É isso. É disso que eu estou falando. É nesse sentido. Você já contratou errado. É um fato. Você já contratou pessoa que talvez não tenha a ver com a tua cultura, não tenha a ver com o teu jeito de ser. Fala, Kelvin, não tem a ver com o teu jeito de ser, não tem a ver com a sua maneira de agir, pensar e ser. Já contratou. E aí? E agora? Talvez tenha uma forma de você recuperar ela, sendo claro na sua missão, na sua visão, nos seus valores. Só que o que ocorre? Vocês não fazem isso. Vocês simplesmente contratam a pessoa, joga a pessoa dentro de uma operação, joga a pessoa para fazer alguma atividade e esquece do principal. Não seja o pior funcionário da sua empresa. Como assim? Vou dar um exemplo de donos de negócio que são os piores funcionários da empresa. Se você quer montar uma cultura de resultado, um dos pilares é você entender o grau de maturidade do seu colaborador. Eu ensino, é simples. Você tem lá o grau 1, 2, 3 e 4. A pessoa, você, eu, como dono de negócio, a gente passa por 4 fases empresariais. A primeira dela é a bebê. É quando você está descobrindo um negócio, quando você está criando o seu negócio. Você passa por uma segunda fase, que é a criança. Quando você já conhece um pouquinho o seu negócio, porém você é muito cheio de dúvida, de medos. Você tem a terceira fase, que é a fase da adolescência, quando você já conhece o seu negócio,
você já sabe fazer a atividade bem, porém você ainda tem um monte de dúvida e medos. E você tem a quarta fase de profissional, a quarta fase que é a maturidade, que a gente chama, né? Na quarta fase, você já sabe fazer o seu negócio muito bem, você já conhece o seu negócio muito bem e ali você já não tem muito medo. Então todos os profissionais das nossas empresas passam por essas 4 fases: bebê, criança, adolescência e adulto. Você vai passar e todos os seus colaboradores passam por essas 4 fases. O que acontece? Os piores donos de empresa, ou seja, o pior funcionário da empresa, é quando, um exemplo, você deu uma atividade para o Gilberto fazer. Aí o Gilberto não fez, você viu que ele não fez, você virou para ele e falou assim: Gilberto, por que você não fez a atividade? Só que lá ele vai falar: eu tentei, mas não consegui. Só que ele não fez e não te falou nada. Aí você fala assim: pô, da próxima vez me fala que eu te ajudo. Ok? Beleza, feedback normal, situação normal do nosso dia a dia. Aí, aconteceu, você pediu a atividade para ele de novo, ele não fez. Da segunda vez ele não fez. E aí você falou assim, aí você não falou nada, você pegou a atividade e fez a atividade, porque talvez você tinha urgência de entregar aquela atividade, você falou: pô, se eu deixar pro Gilberto fazer, ele não vai fazer. Já vi que ele não fez, eu vou pegar e vou fazer. E você fez. Aí o Gilberto, como seu funcionário, entendeu que quando ele não faz uma atividade, você vai dar uma bronca nele, mas é muito possível que você faça a atividade. Aí o que acontece? O Gilberto deixa de fazer durante vários dias, durante muitas atividades, durante o período de trabalho dele, durante vários e vários dias ele vai deixar de fazer alguma atividade que você determinou, que você falou para ele, porque na cabeça dele, ele já sabe que você como dono e dona vai fazer. Ou seja, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Você está mandando uma mensagem para ele ou para os seus colaboradores que, se você não sabe fazer ou se você não faz, fique tranquilo, quem faz sou eu. Mesmo que você fale: pô, ninguém faz nada aqui, então eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz. Sabe coisas assim que acontecem talvez na sua empresa? E aí quando você faz isso, você está mandando a mensagem. O que vai acontecer? Ele vai ficar tranquilo, porque se ele não fizer atividade, ele já entendeu que tem alguém para fazer, e nesse caso é você. E aí, na cabeça dele, pô, tô tranquilo, porque se eu não fizer, tem alguém que faz. O que está acontecendo? Você está sendo o pior funcionário da empresa, você está criando funcionários mimados. Nós temos muitos, às vezes a gente tem esse grande defeito, né? A gente como dono de negócio, a gente tem esse defeito de criar funcionários mimados. Eu já fui assim, eu falo isso com tranquilidade, porque hoje eu não crio. Tem estratégia para isso. E é por isso que você precisa criar uma cultura focada em resultado. Porque quando você tem uma cultura focada em resultado, às vezes as pessoas não vão fazer tudo e talvez você vai ter problema. Porque toda empresa tem problema. Empresário que falar que a empresa dele é mil maravilha, que ele não tem problema, ele está mentindo. Porque toda empresa tem. Até a maior empresa do mundo, ela tem problema. A melhor empresa do mundo tem problema também. Faz parte do jogo. Ser empresário e ser empreendedor é ter problema. Agora, o que não pode é você como dono ser o pior funcionário da empresa. E é o que acontece. Né? E é muito importante que dentro desse processo você saiba, por exemplo, aonde você quer chegar e comunique. Então eu quero chegar do ponto A para o ponto B e comunicar a sua equipe. A sua equipe precisa saber para onde e como você quer chegar. Aonde e como você vai chegar naqueles objetivos principais da sua empresa. E você não faz isso. Segundo ponto, você precisa comunicar a visão, missão e valores. Por que você faz essa atividade? É o que eu tenho uma mentora que me acompanha, ela sempre pergunta: por que você faz o que você faz? Né? Por que você faz essa atividade? Então, se você já sabe o porquê você faz essa atividade, comunica ao seu time. Fala para eles: cara, aqui a gente faz isso por conta disso, a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Né? Criando essa missão, criando esses valores e criando essa visão de negócio, eu comunico a minha equipe e eu começo a viver, eu começo a aplicar. Todo dia, gente, missão, visão, valor é diária. Se a pessoa ferir, ela tem que ser punida por ferir sua visão, sua missão, seus valores. Tem que ser punida. Porque se você não pune uma vez, na segunda, terceira ela vai fazer porque na cabeça dela tá tudo bem. É o mesmo exemplo da atividade que eu dei aqui para você. E aí o que acontece? Quando você começa a criar objetivos, aonde seus objetivos fazem sentido para sua equipe vive esses objetivos e você vive com eles esses objetivos, você vai mas você vai ter um ganho de verdade, de paz. Você vai ter um ganho de paz. E nada no mundo paga a nossa paz, não é verdade? Nada no mundo paga a nossa paz. E qual que é a paz que eu estou dizendo? Você vai conseguir viajar, você vai conseguir ter pessoas engajadas na sua empresa, você vai conseguir tirar férias,
Quantos empreendedores que eu converso, que eu conheço, que não tira férias há anos, que a pessoa não consegue descansar, que a pessoa trabalha das 8 da manhã às 10 horas da noite, todo santo dia. Quantos empresários vocês conhecem que são assim? Eu conheço vários. Dentro lá da nossa mentoria do Projeto Empresa 3.0, a gente tem empresários que são assim, que trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Seja bem-vindo aí, pessoal. 14, 16 horas por dia. Mas é isso, quando você começa a criar esses pilares empresariais, né? E aí você vai começar a comunicar seu time, vai começar a criar sua visão, missão, valores, você vai o quê? Vai ser difícil. Uma coisa eu garanto para vocês, gente, criar uma cultura sólida, uma cultura real, uma cultura que você e sua equipe vivem, é difícil. Não ache que é fácil, porque não é. Eu falo com experiência própria, não é fácil. Só que assim, quando você cria uma cultura de resultado e começa a criar uma cultura de resultado, você vai começar a entender, por exemplo, quem deve ser demitido da sua equipe, quem é os laranjas podres, o ativamente desengajado, que eu expliquei aqui no começo. Quem são os laranjas podres da sua equipe? E você vai demitir certo, porque você vai conhecer. Outra coisa, você vai criar rotinas empresariais nas quais você vai conseguir, principalmente, ter desempenho e resultado, faturamento e lucro. Porque a gente vive, tem empresa, eu não sei se você é maluco, mas acho que nós vivemos e temos uma empresa para ter lucro. Ninguém vive para trocar figurinha ou ficar tendo prejuízo, né? E aí você vai criar essas rotinas, você vai criar ações, você vai saber quais ações específicas para cada problema que você tem na sua empresa. Você começa a criar uma cultura focada em resultado. Uma cultura onde você vai perceber que a estratégia da cultura, ela sobrevive somente se você, dono e dona, ou seus líderes também, né, guardar a cultura em 7 chaves. É isso. Então, o tema de hoje é cultura. Quero fazer uma pergunta, quem está aí com a gente hoje, né? Se quiser fazer alguma pergunta, vou disponibilizar para vocês perguntarem. O tema é cultura, gostaria que a gente se atesse a isso, tá? Se quiser perguntar, manda uma pergunta aí, eu respondo. A gente está aqui ao vivo, lembrando, pelo Instagram. Depois a gente vai disponibilizar, muito provável, dependendo da qualidade desse vídeo, desse som, a gente disponibiliza lá no YouTube, no Facebook, né? A gente disponibiliza em outras plataformas. Então, se você não me segue lá no YouTube, YouTube é Gilberto Spinielli, procura lá. No Facebook é Empresa 3.0 e aqui no Instagram é @Spinielli, né? A gente está nas 3 plataformas. Hoje, lá no YouTube, a gente tem mais de 620 empreendedores que estão lá na nossa plataforma. Então, sempre quando a gente sobe vídeo, sobe estratégias diferentes lá no YouTube, o pessoal já assiste. Então, comenta aí se você vive, né? O que acontece com a sua empresa hoje? Ela vive uma cultura? Você sabe o que é uma cultura? Você estruturou ou está estruturando a sua empresa para uma cultura? Então, comenta aí. Deixa eu ver aqui. Comenta aí que a gente já ajuda vocês. E é isso, pessoal. Eu acho assim, ó, o grande segredo de você começar a criar uma cultura, né? E eu digo isso com tranquilidade, porque como vocês, eu durante muito tempo tive uma dificuldade muito grande para criar cultura na minha empresa. E de verdade, vou ser muito sincero, eu achava que era bobeira. Isso não tem nada a ver. Hoje, eu me arrependo porque eu não comecei a criar uma cultura antes na minha empresa. Hoje eu me arrependo muito. Porque demora, cara. Você criar uma cultura sólida, forte, como a gente tem hoje lá, demora muito tempo. Eu tenho alguns empreendedores, né, que eu falei para vocês que a gente faz a mentoria, e esses dias a gente fez um treinamento de liderança para eles, né, que é um treinamento que a gente tem lá dentro do projeto deles. E aí eu pedi para alguns líderes da minha empresa participar nesse treinamento. Falei, vai ser um treinamento legal, que vai falar de liderança empresarial, mas também vai falar de liderança e tal. E aí eu abri para alguns líderes nossos lá da empresa participar. E eles viram o grau de maturidade que a equipe de liderança que eu tenho hoje na minha empresa tem. Mas, cara, chegar naquele grau de maturidade é caro e leva tempo. Mas é caro por quê? Porque eu não sabia fazer isso antes.
né? E leva tempo por quê? Porque eu demorei muito tempo para criar uma cultura, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, cultura ela é muito importante e quando você cria realmente uma cultura sólida, uma cultura de resultado, você tem muito, muito ganho. Beleza? Queria te convidar aqui também, e tem outros vídeos falando sobre cultura, sobre estrutura organizacional, sobre lucro, despesa, sobre vendas, enfim, sobre contratação. A gente tem muito conteúdo aqui. Então, cara, não deixa, assiste os nossos conteúdos, porque o nosso conteúdo é muito rico. De graça, né? Hoje eu recebi uma mensagem bem legal no privado aqui, uma pessoa parabenizando e agradecendo, porque ela falou, pô, eu tô aplicando muitas coisas que você ensina aqui no... Eita! Pera aí. Eu clico nesse foninho aqui, ele libera a música, não sei se parece pra vocês aí. Aí acabou. Aqui, querer um foninho, você clica e... Ah, meu Deus. Mas vamos lá. E a pessoa agradecendo, parabenizando aí o conteúdo de graça que eu tenho aqui no YouTube e no Facebook, né? Então, pô, eu fico muito feliz. Queria convidar você para comentar aqui no meu privado, vai lá depois, me chama no privado, para comentar se você já passou por alguma situação como essa, de pessoas que te atrapalham, de pessoas que você pede e não faz, de pessoas que chegam atrasadas e você fica pé da vida e não sabe o que fazer, né? De pessoas que faltam na sua empresa e você também não sabe o que fazer. Se você já passou por essa situação, vai no meu privado, chama no direct, comenta aqui no vídeo, que isso faz com que a gente te ajude, que a gente melhore a sua estratégia. E também convido você a assistir todo esse conteúdo que eu falei aqui hoje, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, dá o curtir, dá o like, ativa o sininho. É isso aí, muito obrigado mesmo para todo mundo que passou aqui hoje. Foi 40 minutos aí de bastante conteúdo, né? De bastante entregabilidade para você que realmente quer tirar sua empresa da bagunça. Lembrando que aqui a gente tem o projeto Empresa 3.0 e o foco do projeto Empresa 3.0 é como tira sua empresa da bagunça e aumenta seus lucros e nem que tudo dependa de você, né? E que você em até 3 meses ou 90 dias consiga tirar sua empresa da bagunça e comece a ter lucro. A gente convida você para estar sempre presente, eu faço sempre lives, eu sempre anuncio, normalmente eu faço lives às 19 horas ou às 20 horas. Essa semana eu consegui hoje fazer às 19, vou tentar fazer a semana toda. Hoje foi bem legal, a gente teve bastante presença aí, né? O pessoal a gente sai, mas no final das contas teve bastante presença aqui no Instagram. Então, muito obrigado, boa noite para todo mundo aí, valeu. Não esquece, comenta. Eu só para encerrar, acabei esquecendo, tá? Eu liberei aqui 1 hora de mentoria de graça. Como que é essa mentoria, né? Você fala qual é o seu problema do seu negócio e eu trago as estratégias para você tentar resolver. Durante 1 hora a gente vai falar do seu negócio e eu vou trazer para você boas estratégias para você resolver os problemas do seu negócio, porque todo problema tem solução. A única que eu conheço que não tem é a morte ainda. Mas todos os problemas têm solução. Daí eu trago essas estratégias e essas soluções para vocês. Então, se você quer ou tem interesse de ganhar essa mentoria 1 hora de graça, vai lá no meu direct, vai lá comenta comigo, tá? No Instagram, @spinieri, vai lá, comenta, que eu libero para você. Eu já fechei uma, eu só tenho mais uma vaga, eu vou fazer duas mentorias de graça. Eu vou tentar fazer essa semana uma e semana que vem a outra. E aí, então se você tem interesse, não esquece não, vai lá, comenta, beleza? Tamo junto, obrigado aí, boa noite, bom descanso para todos vocês. Deixa eu ver como que eu encerrar aqui. Valeu, boa noite.